Na noite do dia 14 para o dia 15 de abril de 1912, o Olympic bateu contra um iceberg, naufragou no Oceano Atlântico e matou mais de 1.500 pessoas. Não, você não ouviu errado. O Olympic. Olá pessoal, eu sou a Sandra Guiar. No vídeo de hoje eu vou contar sobre uma das maiores teorias da conspiração, sobre uma das maiores tragédias da história, que foi o Titanic. Todo mundo conhece aquela história do Titanic, onde ele afundou e tal, que bateu um iceberg. Mas, na realidade, a história dizem, essa teoria, que não foi bem assim. E eu vou explicar pra vocês essa teoria agora. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, esquece de me seguir em todas as minhas mídias sociais, tá tudo aqui. E é isso, gente, agora vamos ouvir sobre essa teoria que muitas pessoas conhecem, muitas pessoas não conhecem. E se você conhece, deixa aqui embaixo se você sabe mais algum detalhe que eu não falei no vídeo. Se você não conhece, você vai conhecer agora. Então, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar pelo começo. Essa teoria diz que em setembro de 1911, o Olympic, que era um navio que já estava, de buenas, navegando nos mares do mundo, ele bateu contra um barco que chamava MSON Hawker, que era um outro barco de uma outra empresa e tal. E essa batida danificou muito o Olympic. Só que o que aconteceu? O Olympic não estava no seguro. O seguro, pra você que não sabe, é quando, por exemplo, vou dar um exemplo de carro. Você paga todo ano uma quantia, por ano ou por mês, não sei. E aí, se acontecer alguma coisa com o teu carro ou com o teu navio, a seguradora vai te pagar todos os danos que aconteceu pra consertar ou, quem sabe, pra fazer um novo navio. E o Olympic não estava no seguro. Ou seja, aquela batida, quem ia ter que pagar eram os donos da White Star Line. E eles não queriam isso. Eles não queriam pagar, porque ia ser um custo gigante. E lembrando que a White Star Line estava passando por dívidas naquela época, pois a concorrência estava crescendo muito. Então, eles estavam perdendo muito... Como posso dizer? Eles estavam perdendo muitos clientes, pode dizer assim, clientes. Os sócios... E aí o que aconteceu? Os sócios JP Morgan e Jay Bruce pensaram num plano para que eles não precisassem ter que pagar pelo conserto do Olympic. O seguro que o Olympic não tinha ia ter que pagar pelo conserto. Como assim? Que loucura! Como assim? Eles tiveram uma ideia brilhante de trocar os dois navios. O Titanic, que era um navio novo e que estava prestes a ser estreado, e estava no seguro. E o Olympic, que era um navio que já navegava um tempo, estava danificado e não estava no seguro. Eles iriam trocar esses dois navios. Ou seja, o Olympic ia ser o Titanic e o Titanic ia ser o Olympic. Fez sentido? E aí, na viagem inaugural do Titanic, eles iam mandar o Olympic no lugar do Titanic. O Titanic iria afundar. Titanic iria afundar em lugar seguro. E aí eles iam conseguir salvar todo mundo e tal. E ninguém ia morrer. E aí eles iam ganhar o dinheiro do seguro. Só que não aconteceu bem assim, como a gente já sabe dessa história. Um dos grandes motivos para essa teoria da conspiração ter crescido tanto foi por dois motivos, acho que assim, bem grandes. O sócio JP Morgan cancelou a sua viagem de última hora. E segundo ele disse que não, eu tenho uma superstição sobre viagens inaugurais. Mas ele cancelou a sua viagem. E aí também dizem que na época, os jornais estavam falando que ia acontecer, o Titanic ia realmente afundar. E ele afundou. Então os jornais estavam meio que sabendo disso, só que ninguém falou muito. E também houve o cancelamento de diversas obras que o Titanic ia levar, pois naquela época os porões dos navios eram usados pra, levar obras. Então esses dois acontecimentos, 3 no caso, já ajudam a dizer que foi um naufrágio premeditado. Mas agora vamos ao que aconteceu com o Titanic. Tá, mas beleza. O JP Morgan e o Jay Bruce são sócios e queriam afundar o Titanic. Mas eles iriam precisar da ajuda de quem? Exatamente, do capitão, que era o Edward J. Smith. E por coincidência, talvez não, o Edward J. Smith foi o mesmo capitão que bateu o Olympic. Entendeu? O Olympic tinha sido batido e foi o Edward que bateu ele. Ou seja, ele podia estar sentindo dívida com os chefes. Eu bati, então beleza, eu topo o plano de vocês. E uma curiosidade é que o Edward foi... como eu posso dizer? Ele não passou no seu primeiro teste de navio. Ou seja, ele não era talvez um bom capitão. Posso dizer assim. E o plano era que o Titanic afundaria no 5º dia e teria barcos por perto para salvar. E teria um barco chamado Californian, que é um outro navio, que iria chegar perto e ia salvar todo mundo, e aí ia
todo mundo ia ser salvo, ninguém ia morrer, o Titanic ia afundar e eles iam ganhar o dinheiro. E aí o Califórnia foi posto a norte, que era em sentido o que o Titanic iria. E aí, mais uma coisa que eles não desconfiavam é que o Titanic iria afundar 24 horas antes. Sim, tudo estava planejado, mas não ocorreu como planejado. E aparecer a Dilma falando agora. O que aconteceu é o seguinte: eu não tinha falado que eles iam colocar uns barcos de resgate pra quando o navio afundasse não tivesse tanto, tipo, nossa, a gente salvou todo mundo. Então, até o Califórnia chegar, então, o que aconteceu foi o seguinte: esses barcos não podiam dar pinta que eles estavam por ali, certo? Tipo, putz, eu tô aqui de boas no navio, eu vi vários barcos de resgate, o navio começou a afundar. Ia ficar muito óbvio que o navio ia afundar e, tipo, a White Star Line iria, tipo, ser processada muitas vezes por causa disso. Então eles não queriam isso. Então, esses barcos de resgate estavam andando apagados, ou seja, com nenhuma iluminação. E por isso estava à noite, de buenas, ninguém sabia de nada. E esses barcos estavam lá. Só que o que aconteceu? O Titanic bateu justamente em um desses barcos que iriam salvar. E com isso, a parte que já estava danificada com o acidente de 1911, ficou mais danificada ainda com esse acidente de agora no barco. E aí com essa batida, o capitão Edward se assustou muito e mudou a rota e começou a ir em sentido sul. E o Califórnia, lembrando, estava ao norte. E aí ele mudou a trajetória. E com isso que ele mudou a trajetória, deixa eu falar uma coisa pra vocês rapidão. O Titanic não afundou de imediato. Segundo estudos que dizem que estudou o Titanic e tal, ele demorou cerca de 2 horas e meia pra afundar. Ou seja, demorou pra caralho. E ele ainda teria um pouquinho de chance. De início, ninguém se assustou nem nada, ninguém pensou que fosse alguma coisa, só mudaram a rota por ter batido no barco. E ninguém tinha percebido que tinha causado alguma coisa. Mas aí se passou um tempo, começou a entrar água e eles entraram em um modo de emergência. Que é tipo ir fechando portas no fundo do navio pra evitar que entre muita água. Só que tava entrando muita água. Imagina, tipo, você tá no mar, o mar é só água, então não tem como evitar que muita água entre, sabe? Tipo, não faz sentido esse esquema que eles tentaram fazer. E aí o que aconteceu? Nesse vai e vem, passou um quarto navio que não tem nada a ver com a história, que segundo alguns estudiosos se chama Carpathia. Esse navio passou e o Edward Smith pensou, putz, esse navio é o Californian, ele vai salvar a gente, então eu nem vou jogar, tipo, os foguetes, sabe? Aqueles fogos, aqueles foguetes que eles jogam, sinalizadores que eles jogam pra sinalizar que tá ocorrendo algum acidente. Então ele falou, Californian, ali, estou de buenas, ele vai vir me salvar. E como eu disse, o casco do navio tava vindo muita água, tava danificado, tava entrando muita água, e o navio começou a afundar. E aí, realmente, começou a afundar e eles estavam entrando em desespero. E aí, como eu falei, o casco do navio estava muito afetado, começou a entrar muita água, e o navio realmente começou a afundar. E aí, demorou muito pra resgatarem eles. Por quê? Mesmo que depois de um tempo que o navio começou a afundar e o cara percebeu que o Carpathia, que ele pensava que era o California, não ia salvar, porque eles não perceberam que o navio estava afundando, ele jogou os sinalizadores. Mas mesmo assim, naquela época era uma época muito fria. E tava vendo entre os capitães, sei lá, que tava tendo muita, como que eu posso dizer, miragem de luzes. Então, tipo, que não era nada, era só miragem. E por que isso acontece? Isso se chama refração da luz. O que é refração da luz? Quando o ar frio está embaixo do ar quente, meio que cria miragens, reflexo. Então, tipo, por os capitães, sei lá, foda-se como diz essa palavra no plural, era normal. Então eles nem pensaram muito na hora, tipo, putz, meu, tem um barco afundando, deve ser só uma refração da luz, deve ser só, tipo, miragem, nem vou ligar tanto. Só que deveriam ter ligado. Até que aí passou-se um tempo e o capitão do Carpathia percebeu que estava acontecendo alguma coisa e sinalizou pedindo ajuda pro Californian, que estava longe pra caralho. E aí, o que aconteceu foi que os barcos salva-vidas conseguiram vir salvar o pessoal do Titanic. E também o Carpathia conseguiu salvar algumas pessoas. Só que por ter demorado muito, tipo, ele ter se afastado muito do California, o Carpathia não ter percebido que eles estavam afundando, muitas pessoas acabaram morrendo, o que não era o plano dos sócios da White Star Line. Então por isso que dizem que isso foi uma das maiores tragédias marítimas. E essa teoria tem muita chance de ser verdade. E uma das coisas que sempre que as pessoas falavam, né, do Titanic, é que quem tava ali por perto percebeu algumas luzes no mar, tipo, como se fosse
barcos. Então isso ajuda muito a poder desconfiar dessa teoria. E também eu dei vários motivos pra vocês durante o vídeo. Enfim, essa é a teoria. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês gostam do vídeo de teoria da conspiração, deixa aqui embaixo que eu vou fazer muito mais pra vocês. Enfim, se você conhece alguma outra teoria sobre o Titanic, deixa aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijão. E tchau, tchau.